Elisa, nossa protagonista, está em um banco de praça com sua melhor amiga Camila. A morena está contando como seu Natal foi desastroso e a Elisa está rindo das histórias. Mas nossa protagonista diz que ao menos sua festa de fim de ano foi emocionante, pois a dela foi apenas com a mãe e a avó que só dizem as tragédias que aconteceram no ano. Camila diz que sua amiga devia ter mais vida social, conhecer novos lugares e pessoas. Afinal, nossa protagonista vive engolida por trabalho, faculdade e gente tóxica. Elisa diz que não tem tempo para nada disso, mas que logo tudo vai passar, a faculdade irá passar e ela irá abrir o próprio escritório de advocacia, e assim ajudando sua mãe ela será mais feliz. Mas sua amiga morena diz que a mãe de Elisa é uma vampira que nunca estará satisfeita até tirar toda a sua vida. Nossa protagonista não sabe o que dizer, não gosta que falem assim de sua mãe. Ela sabe que a sua progenitora no fundo é boa, mas falta argumentos para a defesa. Camila então pergunta por que ela não entra em aplicativo de namoro. Rapidamente sua amiga diz que tem medo de acabar conversando com um criminoso. Mas e se você fizesse amizade com meu primo Lucas? Ele é super bom de papo, e de brinde é bonito. Antes que Elisa possa dizer que isso é um absurdo, sua amiga continua dizendo que seria incrível um encontro duplo. Camila com seu namorado Vitor e nossa protagonista com seu primo Lucas. Mas Elisa toma fôlego e diz que isso é um absurdo, que na vida real ninguém faz isso. Corta para nossa protagonista deitada em sua cama após o trabalho, estava no início do ano e sua faculdade ainda não tinha voltado. De repente um número estranho e sem foto manda uma mensagem que diz: ela é muito insistente. Seguindo sua intuição, Elisa manda mensagem para Camila perguntando o que ela havia feito. Que prontamente diz que só está querendo que ela faça amizade, se não virar namoro tudo bem, ao menos Camila não seria a única luz na vida dela. Elisa está envergonhada e querendo sair dessa situação constrangedora. Antes de visualizar a mensagem de Lucas, ela manda uma mensagem para a amiga dizendo que irá responder por educação, mas que não irá passar mais vergonha puxando o assunto depois. Indo responder o garoto que ela não sabe nem o rosto pois a foto de perfil não aparece, ela diz a única coisa que veio à mente. Digita que Camila é muito controladora e pode usar isso para o bem e para o mal. E o primo de sua amiga concorda com Elisa dizendo que ele nunca sai de casa, mas ela o convenceu a ir no Natal em família em outra cidade. Elisa e Camila moram em uma cidade mediana enquanto Lucas mora em uma cidade vizinha um pouco maior. Elisa manda que ele não devia reclamar porque o dela pareceu uma retrospectiva de canal aberto, e que seu ponto alto do fim de ano foi a cesta que a empresa deu. Dito isso, Lucas manda que essa era a desvantagem de trabalhar por conta, tem que comprar os próprios mimos. A protagonista visualiza mas não responde, Lucas acha que ela deu um vácuo nele e vai dormir. Mas a verdade é que Elisa dormiu com a conversa aberta. Quando acorda, a prota vê que seu celular está com pouca bateria. Vê também que não respondeu Lucas, então manda para ele que essa era a desvantagem de ser empregada de alguém, ficar tão cansada que dorme com o celular aberto. Mas Lucas está dormindo ainda, afinal ele programa jogos e faz o próprio horário enquanto Elisa tem que estar no escritório às 8h30. Ainda é cedo e Elisa começa a se arrumar com calma, mas quando chega na cozinha tem um recado de sua mãe dizendo que ela trabalhou muito à noite e se a filha podia fazer o almoço. A mãe da nossa protagonista trabalha à noite em uma lanchonete e passa o dia dizendo que está cansada, jogando todo o peso e as contas da casa em cima da pobre loira. Então, ainda antes de sair de casa, Elisa cuida das roupas, toma café e vai. Era o primeiro dia após o recesso de fim de ano e o chefe de Elisa a cumprimenta animado dizendo que os documentos do ano que passou está preparado para serem arquivados. Fingindo uma empolgação, ela vai até o estagiário e diz para ele ir arrumando os processos por ordem de data, pois ela irá arquivar depois. Elisa trabalha na filial de um escritório grande de advocacia, começou bem jovem e está há anos, então mesmo não tendo se formado em direito já tem essa área da vida encaminhada. Pouco antes de seu almoço ela vê uma notificação de Lucas, apesar de ela não ter salvo seu contato, o fato de agora ver a foto de perfil mostra que o garoto salvou dela, e isso faz ela corar. O estagiário a provoca perguntando se ela falava com o boy e Elisa responde seria que esse comportamento não condiz com o local de trabalho. Lucas havia rido e mandado um meme que fez nossa protagonista rir e pensar que pode valer a pena salvar o contato do jovem, que realmente era bonito.
Em seu computador, quando Lucas vê a foto de perfil de Elisa, fica constrangido pois não pensou que falava com uma moça tão bonita. E ele recebe uma figurinha rindo de nossa protagonista. Quando Elisa chega em casa na hora do almoço, lembra que tem que cozinhar. Apesar de esse ser um hobby, fazer isso sob pressão não era nada bom. No meio dos preparativos, ela vê sua mãe chegando na cozinha em pijama, diz bom dia para a bela adormecida. A dorminhoca então diz que essa tarde irá entregar currículo à tarde, e que sua filha deve aproveitar as férias da faculdade para cuidar da casa. Elisa termina um almoço caprichado e falta pouquíssimo tempo para voltar ao trabalho, então ela come correndo e vai. Ao chegar no escritório, nossa protagonista vê que o estagiário está atrasado, então até que ele chegue ela dá uma olhada na conversa de Lucas. Não há novas mensagens, então ela para olhar a foto e começa a pensar que deve estar passando vergonha pois ele deve ser um sucesso com as meninas. Mas ontem havia sido bom falar com ele, então ela pensa que devia chamar uma vez. Elisa decide mandar que Camila havia contado a ela que ele trabalha com programar jogos e isso deve ser o sonho de todo adolescente. Em outra mensagem manda foto da pilha de processos à sua frente e diz que sonhava em fazer justiça, mas por enquanto só lidava com papéis e impressoras. Olhando para o celular, se pergunta se estava sendo muito emocionada e ele iria achar coisas que não é. Elisa não fazia amizade desde o ensino médio, então realmente ter um novo amigo seria bom. Mas nossa protagonista tinha medo de que ele pensasse que ela estava dando em cima, o que não fazia sentido para ela. O estagiário chegou pedindo desculpas pelo atraso e Elisa disse que ele teria problemas se o supervisor estivesse ali, então devia ter mais cuidado. A tarde foi bem produtiva e tiveram muitos avanços no arquivamento. Conversa de Lucas. Ele disse que o sonho costuma ser jogar e não trabalhar, mas apesar disso o sonho dele sempre foi trabalhar com isso. Mandou também uma imagem de uma paladina dizendo que Elisa era como ela, promotora do bem e da justiça. Elisa manda uma risada e pergunta o que ele seria nesse mundo então. E Lucas diz que seria um bardo que distrai os vilões e incentiva os heróis. A partir daquele momento os apelidos colaram e não eram mais Elisa e Lucas que conversavam, mas a paladina e o bardo. Quando Lucas mandou a mensagem para Elisa, pensou que ela iria o achar infantil, mas ficou feliz de ela entrar na brincadeira. Quando Elisa chegou do trabalho, sua mãe já estava fora, então aproveitou para continuar conversando com seu novo amigo. Sim, nossa protagonista já considerava Lucas seu amigo, mas não aqueles com quem você fala intimidades, mas sim aquele tipo de amizade em que batem papo sobre coisas do dia. E essas conversas deixavam Elisa se sentindo mais leve, sem o peso da culpa que sua mãe colocava sobre ela. Os dias passavam e eles conversavam cada vez mais, rindo das infelicidades e fazendo companhia. Mas a mãe de Elisa percebia que estava perdendo seu controle sobre a filha e não podia deixar isso acontecer, pois achava que sua filha devia tudo a ela. Então começou a falar ainda mais na cabeça da nossa protagonista, dizendo que ela estava jogando tempo fora enquanto tudo sobrava para a mãe fazer. Elisa disse que falava com um novo amigo, mas sua mãe dizia que a amiga de verdade era ela e todos os outros em algum momento iriam abandonar nossa protagonista. Isso fez com que Elisa se sentisse culpada por usar o celular para fugir da realidade, afinal um mês de conversas com Lucas havia se passado e logo suas aulas voltariam. Então ela mandou mensagem, disse que vai precisar sair do celular pois está usando a conversa com ele como fuga e que ela precisa ajudar mais sua mãe. Lucas vê a mensagem na hora e digita que todos achavam que os jogos eram para ele uma fuga da realidade, mas nunca foi isso e sim sobrevivência em uma fase estressante demais. Isso fez Elisa pensar, mas ela não respondeu na hora. Nossa protagonista pensava que realmente viver com tanto estresse estava fazendo muito mal a ela, e que falar com Lucas era como um descanso de cobranças. O jovem esperava a resposta da amiga e pensava que ela não podia se privar de pequenos momentos de respiro em uma vida tão caótica. Seu sentimento pela amiga era de empatia, pois ele havia sofrido muito estresse familiar na adolescência e identificava que isso também acontecia com a protagonista. Então a resposta chegou. Elisa disse que ele estava certo, mas ela iria tomar cuidado para que sua mãe não visse e acabasse falando mais. Depois disso continuaram conversando sobre como descansar faz bem e a protagonista viu que há muito tempo não se permitia relaxar. As aulas da faculdade de Direito voltaram para Elisa e com isso os trabalhos do semestre,
as conversas com Lucas ficaram mais escassas. Era seu último ano e todos os seus colegas de curso haviam passado as férias fazendo cursos extracurriculares fora, em capitais e até no exterior, então não se falaram por um tempo. Bárbara era sua única colega mulher, pois ali a grande maioria das mulheres tinham um ar de superioridade, enquanto isso tinham mais 3 colegas. Bruno era o mais estudioso com certeza, ele almejava ser juiz e Elisa não duvidava que ele conseguisse. Vinícius era um garanhão que ficava com Bárbara e fizeram o mesmo curso do exterior nas férias. Marcos era o mais calmo deles e o que não tinha tantas ambições. Eles faziam todos os trabalhos em equipe juntos, sempre dividiram as funções e cada um entregava a sua. Mas Bruno percebeu que tinha muito mais coisa para fazer e precisam fazer de uma vez no fim de semana, pois queria ficar livre para estudar para concurso. Todos concordam e no fim de semana se encontram na casa de Bárbara. Seu pai era um advogado trabalhista famoso e era uma família muito rica. Elisa se perguntava como ela podia ser tão humilde com essa vida luxuosa. Todos se sentaram na mesa externa e faziam suas pesquisas. Bruno estava na ponta da mesa e era quem organizava e dividia as funções de cada um. Bárbara e Vinícius não perderam a oportunidade de sentar lado a lado. Então do outro lado da mesa estavam Elisa e Marcos. Elisa estava concentrada em suas funções, mas às vezes saía do site de pesquisa em seu celular para falar com Lucas. Ela dizia ao amigo virtual que estava fazendo vários trabalhos na casa amiga e não aguentava mais essa vida. Lucas diz que a melhor parte da faculdade dele foi quando acabou. Nossa protagonista dizia que ainda tinha que ficar vendo Bárbara e Vinícius de Love na sua frente. O jovem do outro lado da tela perguntava se não tinha mais alguém para ajudar ela a superar essa cena. Elisa disse que tirando o Bruno com síndrome de professor tinha Marcos. Lucas então rindo pergunta se o pseudo-professor então estava lidando com 2 casais. Nossa protagonista responde que é claro que não é porque são homem e mulher que obrigatoriamente vão se interessar. O jovem responde ela que garotos na faculdade não pensam assim. Bruno chama a atenção de Elisa perguntado se ela estava conversando com a Constituição. Marcos responde que não estão na sala de aula para serem tão formais, cada um entregando sua tarefa está ótimo. Bruno fica bravo mas volta à sua pesquisa. Nossa protagonista sai do celular mas fica pensando no que Lucas diz e fica olhando para o colega de curso. Ele a encara de volta com um sorriso atraente. Elisa fica sem graça e volta para suas anotações, mas toda hora se desconcentrar com algum toque acidental de Marcos. Às vezes dava a impressão que estavam juntos. A hora do almoço chegou e Bárbara disse que era cortesia para os amigos, era uma deliciosa macarronada com filé. Eles estavam comendo enquanto o belo casal contava de sua viagem e riam abraçados. Bruno comia e anotava em seu caderno. Elisa prestava atenção quando uma mão acaricia seu rosto. Era Marcos limpando o molho da sua bochecha. Nessa hora todos ficam em silêncio. Marcos encara nossa protagonista que não consegue desviar o olhar até que um talher cai. Elisa nem sabe de quem foi mas volta a comer como se nada tivesse acontecido. Logo Vinícius continua as histórias. Eles estavam estudando de novo quando Marcos pega na mão de Elisa pedindo para passar um livro de norma jurídica. Ela tira a mão e pega o livro, terminando ela pede para ir ao banheiro. Ela entra no banheiro e manda mensagem para Lucas dizendo que agora acha que ele tem razão. Ao enviar ela escuta uma batida na porta. Era Bárbara perguntando o que eu tô fazendo. Saindo do banheiro Bárbara começa a perguntar por que nossa protagonista tá agindo como se tivesse alergia a homem. Elisa diz que não é isso, mas não sabe o que fazer. Bárbara diz que nada impede de eles ficarem e nossa protagonista tenta achar um motivo em vão. Já na mesa eles conseguem fazer 3 dos 5 trabalhos e está escurecendo. Bruno fica tagarelando que eles conseguiriam terminar se tivessem levado mais a sério encarando Marcos que finge não ver. Marcos então oferece carona para Elisa mas Bruno acha que também está sendo convidado e aceita. Marcos abre a porta da frente para nossa protagonista que entra sentindo o rosto queimar. Bruno entra atrás. A casa Bruno é mais longe que a da protagonista, porém Marcos deixa ele primeiro. Então sozinhos no carro o clima entre os dois fica tenso. Durante um semáforo Marcos coloca a mão na perna de Elisa que tira rapidamente.
O caminho até a casa da protagonista não era longo, mas pareceu uma eternidade para ela. O carro para em frente ao destino, mas Marcos tranca as portas. Isso dá um pequeno desespero na nossa protagonista. Ele se aproxima dela e diz que pode relaxar. Elisa não sabe o que deve esperar dele então. Ele diz que sempre achou Elisa bonita, inteligente e que ela nunca saiu da cabeça dele desde que se conheceram, que só agora anos depois teve coragem de dizer. Ele destranca a porta, mas a garota está petrificada. Marcos se aproxima mais dela, que não se move, e quando estão quase se beijando, uma notificação chega fazendo Elisa se afastar. Ela diz que eles se veem amanhã para terminar os trabalhos. Marcos sorri e sai com seu carro esporte. Ela entra em casa, sua mãe já está na lanchonete. Ela entra em seu quarto e vê a mensagem de Lucas. Ele se gaba de estar sempre certo, mas que ela deve tomar cuidado com o pessoal de faculdade. Elisa diz que confia em seus colegas, pois os conhece há anos. Nessa hora Lucas sente uma facada no estômago. Parecia que ela queria dizer que ele era menos confiável do que os colegas antigos, então ele não responde a mensagem. No dia seguinte eles se encontram após o almoço. Elisa não falou com Lucas desde o dia anterior, pois ele havia tratado como se fosse uma idiota e não conhecesse seus colegas de anos. Nossa protagonista decide se arriscar e ver no que dá o lance com Marcos. Dessa vez Bruno está tão exigente que não sobra tempo para eles fazerem qualquer outra coisa. Ao fim Marcos pergunta se Elisa quer carona, ela aceita. Bruno ia se convidar, mas Bárbara manda ele ficar na dele, que o convite não se estendia a ele. Marcos abre a porta do carro e nossa protagonista começa a se sentir bem sabendo que alguém a admira e é cordial e gentil com ela. Logo Elisa percebe que o caminho está sendo outro. Ela pergunta ao homem atraente a seu lado para onde estão indo e ele diz que é surpresa, mas para ela relaxar e aproveitar. Depois de alguns minutos Marcos passa por um drive-thru pegando 2 combos e 2 milkshakes. Andando mais de carro eles chegam ao fim da cidade e o garanhão para o carro. É o pôr do sol e eles assistem sentados em uma toalha comendo os lanches. Nossa protagonista pergunta por que havia uma toalha ali e recebe a resposta de que ele já havia planejado tudo antes de sair de casa. A vista era muito linda e o momento agradável faz Elisa deitar nos ombros de Marcos, que logo envolve sua cintura. Ela pergunta como ele descobriu aquela vista privilegiada e o homem responde que pediu para um amigo um lugar bom e era a primeira vez que ia ali também. Ela ri e eles conversam sobre a cidade ser pequena para seus sonhos e como ambos querem ir para uma cidade maior com mais oportunidades. A lua e as estrelas já estão começando a aparecer. Então Marcos pega o rosto de Elisa com uma mão enquanto a outra passa por sua cintura. Ele se aproxima para beijar. Nossa protagonista sente um arrepio passando por seu corpo e não sabe como junta forças para abaixar a cabeça. Quando o jovem percebe o fora que levou, se afasta abruptamente. Elisa, tentando explicar, diz que aquilo está indo rápido demais. Marcos responde que já fazem anos que se conhece e por isso não precisam mais perder tempo. Diz também que havia ido ali para isso. Nesse instante nossa protagonista se levanta em um supetão e começa a ir embora. Marcos diz que não precisa disso para ela voltar logo, que ele daria carona. Mas Elisa anda cada vez mais rápido e pede para Camila vir buscar ela no bairro Novo e graças a Deus ela visualiza na hora. A amiga responde que está na casa de Vitor, que é perto dali, e já está indo. Marcos, já no carro, vai ao lado da nossa protagonista dizendo que ela está fazendo drama. Sem nenhuma resposta diz que a culpa é dela de ter dado abertura para ele. Elisa começa a se perguntar como se colocou nessa situação, e o carro indo ao seu lado a deixava com o coração acelerado de medo. O homem que ela considerava um colega está cada vez mais alterado e gritando com ela. Nossa protagonista já não aguentou mais segurar as lágrimas. Quando um carro fez uma curva cantando pneu, era Vitor com Camila. A velocidade em que o carro chega faz com que Marcos tenha que desviar e Elisa entra correndo no carro. Sem entender o que estava acontecendo, mas vendo a gravidade da situação, Vitor faz uma curva fechada voltando por onde chegou. Quando passa por Marcos, o encara passando a mensagem de que acabou por ali. Elisa chora soluçando. O que podia ter acontecido se não fosse sua amiga com o namorado? Quando chega em sua casa, a meia da nossa protagonista já havia saído. Camila pega a chave com sua amiga, abre a casa,
dá um sinal para Vitor ficar na sala e conduz a amiga inconsolável para o quarto. Na cama, Elisa deita sua cabeça no colo da melhor amiga e chora mais um pouco. Quando o choro diminui, Camila pergunta se ela quer falar sobre o que aconteceu. Elisa diz que Marcos deu em cima dele e eles saíram hoje. Antes disso, o colega de faculdade já tinha passado a mão nela de forma indecente, mas nossa protagonista explica que achou que estava sendo muito careta. Só que hoje, durante o date, ele a agarrou para dar um beijo e quando ela disse que estava indo rápido, mas ele surtou e disse que era por isso que ele estava ali. Elisa diz que viu ali que estava tudo muito errado e quando saiu dali ele começou a seguir ela com o carro gritando com ela. Nossa protagonista assume entre soluços que tinha medo de qual limite mais Marcos estava disposto a ultrapassar. Camila fica ali até que sua amiga pegue no sono, o que não demorou muito pois o estresse e crise de choro tomou todas as forças de Elisa. A amiga tranca a casa e deixa a chave da casa da nossa protagonista na caixinha de correio. Indo embora, Camila conta o que aconteceu para Vitor e como tem homens nojentos nesse mundo. O namorado concorda dizendo que aquilo não pode ser chamado de homem. Em sua casa, Camila manda mensagem para Lucas dizendo que Elisa está mal. Seu primo pergunta rapidamente o que aconteceu, a amiga conta tudo em detalhes. Ele havia avisado para nossa protagonista tomar cuidado, mas agora queria muito estar errado. Lucas não podia acreditar no quão horrível devia ser se sentir exposta e sem poder se defender de alguém fora de si. Ele responde para a prima dizendo que ontem ele havia dito para Elisa tomar cuidado com pessoas de faculdade e ela havia dado a entender que conhecia há mais tempo seus colegas do que conhecia ele. Também explica para a prima de que não haviam se falado desde então e que apesar de querer dar apoio para nossa protagonista ele não sabe como. Camila diz que ele deve dizer que sente muito, que queria muito ter estado errado e que realmente ela tinha motivos para confiar. A melhor amiga de nossa protagonista diz ainda que Elisa se sente culpada por isso e seu primo devia reforçar que isso é um absurdo. Lucas decide esperar e mandar pela manhã e segue o que sua prima orientou. Quando acorda, Elisa manda mensagem para seu chefe dizendo que está passando muito mal e não poderia trabalhar, e ele diz que tudo bem, afinal nossa protagonista nunca faltava no trabalho. Elisa sente como se tivesse sido atropelada por um caminhão pois seu corpo todo dói e sua cabeça pesa, então volta a dormir. Mas sua cabeça fica pensando no que aconteceu, no que poderia ter acontecido e em como será sua faculdade agora. Ela cochila e acorda com uma mensagem de Lucas. Elisa está morrendo de vergonha dele e se sente uma idiota, mas quando vê o que ele disse sente um alívio que a faz chorar. A mensagem do amigo diz que ele sente muito pelo que aconteceu, que nada daquilo havia sido culpa da nossa protagonista e a culpa e somente daquele rato que não pode ser chamado de homem. Elisa se sentia acolhida e não sabia o que dizer. Após um tempo ela agradece pelo carinho e pede desculpas por não ter escutado ele. No que Lucas responde que ninguém em sã consciência escutaria. Isso faz nossa protagonista sorrir, mas é interrompida pela mãe que entra no quarto gritando porque sua filha não foi trabalhar. Diz que Elisa vai ser demitida desse jeito e que pior, estava no celular. Mãe, eu fui assediada. Rapidamente a senhora se senta à cama e depois de nossa protagonista explicar sua mãe se levanta. E sai do quarto dizendo que aquilo era drama e que sua filha não devia faltar ao trabalho por alguém ter dado em cima dela. Ela olha então uma nova notificação de seu amigo perguntando se ele pode fazer alguma coisa. Ela diz que só a compreensão já foi muito, mas sem conseguir conter a frustração desabafa com ele a reação de sua mãe e como ela se sente mal. Do outro lado da tela, Lucas ficava inconformado com tamanho egoísmo e indiferença com a filha. Ele diz para Elisa que sabe o trauma que ela passou, o medo é a sensação de estar exposta, isso não é drama. Ela se sente bem de alguém ter entendido ela, de saber que ela não estava exagerando e isso era uma reação esperada. Porém ainda iria passar o dia todo com sua mãe em casa e não sabia como lidar. Ela então disse para a mãe que iria trabalhar em casa para não atrasar seus afazeres do escritório. Era mentira, mas ela sentia que iria enlouquecer se ficasse com ela. Então ela trancou a porta e conversava com Lucas. Eles têm o dom de rirem de tragédias. Afinal tinha coisas em que não se pode fazer nada e rir é a melhor opção. Até que o amigo disse que Camila contou a ele que faria o aniversário dela dali a 4 meses. Nossa protagonista pergunta por que sua amiga não comentou com ela.
Lucas disse que sua prima afirmou que ele devia contar. Elisa pergunta se aquilo não foi uma traquinagem para parecer que ele a convidava. Após enviar a mensagem, ela se arrepende pensando que parecia dar mole para ele. Mas a resposta a tranquilizou, afinal o jovem disse que também pensou isso. Afirmou também que sua prima é muito emocionada e acha que qualquer amizade vira relacionamento. Amizade? Elisa ficou estranhamente feliz de ele a considerar uma amiga. Nossa protagonista também via Lucas como um amigo, mas achou que era por não ter muitos. Eles passaram a tarde toda conversando e rindo. No fim do dia, Elisa percebeu que passou horas sem pensar no evento traumático. Seu amigo tinha mesmo o dom de deixar a vida mais leve. Já Lucas, do outro lado da tela, percebia que ficava feliz da protagonista ter ficado bem no fim. Afinal, ela era uma garota muito boa e não merecia uma vida tão cruel. Sem nosso protagonista perceber, se importava mais com sua web amiga do que com alguns amigos. Hi guys, se a história tá boa, curte, comenta e compartilha. Pode ter uma amiga que também vai curtir. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Bye!